Tudo bom com vocês? Para quem não sabe, eu vou fazer, como sempre, uma prática guiada. Vocês que não têm prática ainda, que não aprenderam nenhuma técnica ainda, simplesmente relaxem e sigam as instruções que eu vou passar, tá bom? Então, bem-vindas, bem-vindos. Vamos começar a prática. Então, como eu falei já, para quem ainda não ouviu, quem não pratica não se preocupa, simplesmente relaxa e escuta as instruções que eu vou passando, tá bom? Boa noite, Suzana, tudo bem? Walker, bem-vindas, Sônia, Luciana, Edma, Inês. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que vocês precisam fazer, para quem ainda não sabe, é sentar confortavelmente. Tá? Então, procurem um lugar para sentar confortavelmente. Não é deitar, não é recostar, é sentar confortavelmente. Não precisa ser desconfortável, mas também não é para deitar nem recostar. Ok? Pode ser numa cadeira, num sofá, uma poltrona, onde você ficar confortável. E agora vamos fechar os olhos. Fechamos os olhos. E vamos fazer uma respiração 3 vezes. A gente vai inspirar pelo nariz e vai expirar pela boca de uma forma bem devagar, sem forçar tanto a inspiração quanto a expiração. Então vamos lá. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Mais 2 vezes. Essa respiração ajuda a gente a começar a prática, a gente chegar. Terceira vez, inspira pelo nariz. Solta todo o ar pela boca. Agora, começamos a perceber os barulhos que ouvimos nesse momento. Aceitamos esses barulhos, independente do que eles sejam, independente da altura que a gente escute esses barulhos. É importante que a gente deixe que os barulhos façam parte desse momento. Agora vamos levar a nossa atenção para a região do topo da cabeça. Levemente levamos a atenção para lá,
E nós vamos movimentar a nossa atenção para baixo a partir dali. Vamos descendo com a nossa atenção, botando a atenção na testa, nas pálpebras, no maxilar, leva a sua atenção para o pescoço agora, para os ombros, vamos descendo a atenção para os braços, para as mãos, para o nosso tórax e abdômen, relaxamos o quadril, as pernas e os pés. Agora, com o corpo mais relaxado, perceba se tem alguma sensação no seu corpo, alguma sensação desconfortável. Leve a sua atenção para essa sensação e deixe que ela permaneça por ali. Agora, perceba os seus pensamentos. Perceba os pensamentos. Simplesmente testemunhe os pensamentos acontecendo. Não tente ser um pensamento, porém aceite os pensamentos. Aceite todos os pensamentos. Agora, perceba que os seus pensamentos passam pela mente de forma ininterrupta. Aceite esse processo, não controle a sua mente. Deixe os pensamentos passando pela mente. Os pensamentos são como as nuvens no céu que passam sem um destino específico, simplesmente passam. Agora, perceba também
a sua respiração acontecendo de maneira espontânea. Perceba que a respiração é um acontecimento natural e automático. Não criamos um ritmo para a respiração. Deixamos a respiração acontecer naturalmente. Aceite tudo o que acontece nesse momento. Simplesmente aceite. Não crie um conflito com seus pensamentos. E agora, nesse ambiente interno, onde aceitamos tudo o que acontece do lado de fora e do lado de dentro, nós vamos praticar em silêncio. Você que não tem prática, você que não aprendeu ainda a meditar, simplesmente, durante esse tempo em silêncio, medite, observando o ar que entra e sai pelas suas narinas. Quando terminar, eu vou avisar. Relaxem, aproveitem esse momento.
Ok. Agora ainda ficamos com os olhos fechados. E começamos a perceber o corpo e o ambiente, mas ainda de olhos fechados. Eu vou colocar uma melodia muito antiga da Índia aqui para vocês ouvirem e relaxarem de olhos fechados. Ok. Agora nós vamos lentamente, nós vamos percebendo o nosso corpo, percebendo o ambiente, e ainda com os olhos fechados, a gente vai mexendo o corpo devagar, para ir saindo da prática devagar. E depois a gente abre os olhos. E vai saindo
bem devagar na prática. Muito bom, que bom. Espero que a prática tenha sido boa para vocês. Eu quero falar um pouquinho hoje para vocês sobre uma pergunta que eu recebo. Volta e meia eu recebo essa pergunta, né? É uma pergunta comum, né? Por que eu devo meditar? É uma pergunta que eu escuto regularmente, né? Por que eu devo meditar? Para que eu devo meditar? Então, eu quero explicar aqui para vocês que vieram meditar hoje que a gente deve meditar porque, primeiramente, a gente deve valorizar o nosso bem-estar. A gente vive numa sociedade, né, a nossa sociedade global vive de uma forma muito louca, né? Por falta de uma palavra mais técnica, essa é a forma que a sociedade vive, né? Uma correria mental, uma correria física, uma maneira de buscar as coisas na vida se tornou uma prioridade para todo mundo, né? Então, primeiro ponto é que a gente deve meditar para a gente ter bem-estar, para a gente ter paz interior, para a gente ter uma qualidade de vida melhor, de dentro para fora. Então esse é o ponto mais importante. A gente deve meditar porque a gente deseja viver melhor do que a gente vive hoje, sem meditar, né? Partindo da premissa de que a pessoa não pratica meditação ou partindo da premissa de que a pessoa já praticou e deixou de praticar ou não pratica com regularidade, né? Então, esse primeiro ponto é fundamental. A gente deve meditar para sentir paz, a gente deve meditar para ter saúde mental, para ter saúde física, né? E manter um nível de plenitude na vida, um nível de equanimidade mínima para a gente poder ter uma vida melhor. E agora eu quero dizer para vocês por que a gente deve meditar do ponto de vista bioquímico, né, neurofisiológico. A gente deve meditar porque ficou comprovado cientificamente, tá? Então não sou eu que estou inventando isso na minha própria experiência, ficou comprovado cientificamente através de um estudo, mais de um estudo, que quando a gente pratica meditação, o nosso cérebro ele diminui a quantidade de hormônios do estresse que ele coloca na fisiologia, né? Ele diminui a quantidade de hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, que ele joga para a nossa fisiologia, tá? Por que isso acontece? A gente tem duas principais regiões no cérebro. Essas duas principais regiões do cérebro, elas são responsáveis, uma é responsável pela nossa reação a situações de ameaça, essa região chamada amígdala, que fica no nosso cérebro, ela entra em atividade para justamente jogar para a fisiologia os hormônios do estresse.
cortisol e adrenalina. Por quê? Porque ela funciona como uma reação, ela é uma reação às situações que a gente percebe como situações de ameaça, tá? Então, se você está caminhando numa rua escura à noite, num lugar que você considera perigoso, você vê alguma coisa suspeita acontecendo, você naturalmente, o seu corpo vai expelir esses hormônios a partir da amígdala. Ela vai entrar numa atividade rápida e vai botar para o corpo esses hormônios do estresse. Por quê? Para acelerar o nosso sistema nervoso, acelerar a fisiologia, para a gente agir com rapidez. Para a gente agir com rapidez e poder sair daquela situação com rapidez. Por que a gente quer sair daquela situação com rapidez? Porque as situações de ameaça, ou situações que a gente reconheça como situações de ameaça, nós queremos, naturalmente, é um instinto humano, querer salvar a vida, né? Então, quando isso acontece, quando essa região do cérebro chamada amígdala entra nessa atividade, outra parte do cérebro, que é essa região do córtex pré-frontal, ela diminui a sua atividade, né? Ou, em outras palavras, o córtex tem as suas funções nubladas quando a amígdala entra em atividade. E quais são as funções do córtex pré-frontal? Que funções são essas que o córtex executa? O córtex pré-frontal, ele é chamado pelos cientistas de o gestor do cérebro, o CEO do cérebro. Então, ele tem as funções, as faculdades de análise, de planejamento, de tomada de decisão. Ela tem a função de observação, né? É a parte que funciona quando a gente está prestando atenção em alguma coisa, quando a gente está lendo alguma coisa, tá? Então, essas funções são fundamentais e importantíssimas para nossas vidas, e são as funções que a gente mais usa no dia a dia, né? Analisar as situações, discernir entre uma coisa e outra, tomar uma decisão, planejar alguma coisa, né? Aprender, observar, né? Então, são funções fundamentais que ficam nubladas durante a situação em que reconhecemos como situações de ameaça, onde a amígdala expele os hormônios do estresse para o corpo, ok? Para o cérebro e para o corpo, né? Qual é o problema, então, se isso é uma coisa natural, né? Qual é o problema a amígdala botar esses hormônios, expelir esses hormônios quando a gente precisa? Não tem problema, não teria problema se isso acontecesse de vez em quando. Porém, isso acontece com as pessoas que estão vivendo nessa correria, nessa loucura do mundo moderno, nessa loucura desse mundo contemporâneo, nessa loucura de querer estar sempre querendo mais, nessa loucura de estar sempre insatisfeitas ou insatisfeitos com a vida, querendo sempre mais alguma coisa, né? Nessa correria, nessa busca pelo ouro, né? Nessa corrida do ouro, cada vez eu quero mais, nesse estresse, nessas demandas que a gente se coloca. Quando a pessoa está vivendo dessa forma, a amígdala, ela entra num estado de hiperativação, ela entra nesse estado de estar expelindo esses hormônios do estresse com mais frequência, com maior frequência, né, em maior quantidade, e a pessoa vai
ficando naquele modus operandi mais acelerado, né? E a partir do momento que a pessoa fica nesse modus operandi mais acelerado, o que acontece? O que eu acabei de comentar, que o córtex pré-frontal e suas funções são nubladas, as funções do córtex ficam nubladas, né? Quais são as funções? Decisões, planejamento, análise, discernimento, observação, aprendizado. Então a pessoa vai ficando com o estresse elevado, a amígdala vai entrando em hiperatividade e as funções do córtex ficam nubladas e podem ficar nubladas durante o dia inteiro. A pessoa que tem insônia, por exemplo, ela está exausta durante o dia, mesmo tomando remédio para dormir, né, que é apenas um paliativo para esconder alguma coisa. E às vezes é necessário, dependendo da situação. Mas o ponto aqui essas funções fundamentais ficam nubladas e a gente passa a não ter tanta capacidade de decisão, tanta capacidade de planejamento, tanta capacidade de discernimento, né? Então essas funções passam a ser executadas de uma forma muito pior, né? Num nível muito abaixo do que a gente poderia. Então, a meditação, a prática diária de meditação, ela diminui, ela desacelera a amígdala. Então, a amígdala passa a funcionar normalmente de novo. A gente passa a viver, a sair dessa agitação interna e, consequentemente, a amígdala não expele tanto hormônio do estresse para o sistema e, consequentemente, a gente tem mais o quê? Mais funcionamento do córtex pré-frontal. A gente tem mais clareza mental. O córtex pré-frontal passa a funcionar com mais clareza, com maior clareza. E aí o que acontece? A gente tem mais capacidade de prestar atenção nas coisas, né? Focar. A gente tem mais capacidade de discernir, de julgar, de observar, de analisar as situações, de tomar decisões, de planejar alguma coisa com mais clareza, né? Então, tudo isso é fundamental para uma vida com maior bem-estar, né? Tudo isso é importantíssimo para a gente viver bem. Então, eu queria passar para vocês esse entendimento com base em quê? Como é que eu comecei esse papo hoje? Por que meditar? Por que eu preciso meditar? Você precisa meditar porque você está vivendo uma vida muito agitada, porque a sua mente não para, né? A mente não para, por natureza a mente está sempre funcionando, mas a mente muito acelerada é uma exaustão para a pessoa, né? Desencadeando problemas de ansiedade, problemas de insônia, né? A insônia ela é consequência de um nível de ansiedade alto, né? E a ansiedade é consequência de um estresse, né? E esse estresse, sem querer generalizar o estresse, esse estresse pode ser e é geralmente por causas psicoemocionais, né? Então, por isso é fundamental meditar, porque a meditação é uma ferramenta que cuida disso tudo sem medicamentos, sem criar dependência de medicamentos. Por que não faríamos isso, né? Porque aí tem aquelas desculpas todas que eu já falei aqui, né, numa outra live, né? Não tenho tempo, né, não consigo, minha mente não para, sou muito ansioso. Então, a gente pode encontrar muitas desculpas, mas o que eu quero falar aqui, eu já falei sobre as desculpas em outro momento, o que eu quero falar aqui é sobre o porquê meditar. Por quê? Em última instância, porque a gente quer viver com maior paz interior. Maior paz significa maior felicidade, maior saúde, mais felicidade, mais plenitude.
Paz é isso, né? Aquela calma. Não que a gente vai parar de pensar. A gente vai pensar com mais clareza, a gente vai pensar com mais objetividade, né? Então, se você está aqui e já aprendeu a meditar, parabéns, bote na prática. Se você já está praticando, parabéns, duplo. E se você está aqui e nunca aprendeu, procure a meditação. Procure a meditação. Para você que está aqui especialmente nunca meditou, nunca aprendeu, na segunda-feira, dia 17, eu vou dar um webinário onde eu vou falar sobre a meditação, a relação da meditação com a insônia, com o estresse. Então venha participar. E em breve teremos curso. Em breve, eu vou anunciar nesse webinário o próximo curso. Então venham para o webinário. E sempre estou aberto a perguntas, quem quiser fazer perguntas. A gente reorganiza a nossa mente com a meditação de uma forma natural, espontânea. Basta praticar. Da mesma forma que que os músculos ficam mais fortes se a gente fizer musculação, né? Se a gente fizer meditação, a nossa mente vai ficar mais organizada, os nossos pensamentos vão ficar mais claros, as nossas ideias vão ser mais claras. A gente vai ficar mais presente e capaz de observar tudo isso, né? Bom, pessoal, é isso. Vou ficar aqui por hoje. Eu pretendo fazer uma outra prática na quinta-feira com vocês aqui. Quem ainda não fez meu curso e quiser participar do webinário, basta entrar na minha bio, tem um link de inscrição lá. É gratuita a inscrição, o webinário é aberto e gratuito. Então, fiquem à vontade para se inscrever, ok? Namastê, boa noite, pessoal, boa noite, boa noite.